Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Danilo e esse é o nosso canal Templo em Construção. Desde já eu queria pedir perdão, por demora para postar outro vídeo, mas é que estava passando por problemas com áudio nos vídeos, então e a qualidade dos vídeos estava dando um probleminha, então eu demorei um pouco. E também porque eu estava estudando outros conteúdos para fazer outros vídeos para trazer aqui para o canal. E eram coisas muito complicadas, que eu mexi com muita coisa do que se acredita na maioria no meio evangélico. Então eu vim trazer aí para vocês aí depois de um mês, acho que um mês desde o último vídeo. E aí a hora que eu tô vindo gravar aqui, quase 11 horas. Então a gente vai lá continuar Mateus, Esse livro que fala que um dos livros que narra a vida de Jesus. Então a gente vai ler Mateus hoje. E desde já eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, todos que assistem os meus vídeos e todos os que estão aqui para aprender. Então, vamos lá, Hoje a gente vai ler a partir do capítulo 2 de Mateus. Eu vou ler primeiro e depois vou trazer os detalhes da passagem do capítulo. Mateus capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com a mãe, com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente a inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro, grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem.
Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Terminada aqui a leitura, a gente vai agora para os detalhes minuciosos do que o livro de Mateus, nessa parte que foi lida, nos traz. Bom, primeiramente a gente tem lá o nascimento de Jesus, e os magos são avisados que nasceu o rei de Israel. E a gente tem fatos exteriores além da Bíblia, que extrabíblicos, que de fato nesse ano, mais ou menos na véspera do que se diz que seria o nascimento de Jesus, já se tinha essa grande espera pela chegada de um Messias para Israel. Várias cartas de historiadores, cartas e livros de historiadores falam sobre essa espera do Messias de Israel já no tempo de Roma. Então, quando Roma dominava Israel. E como eu posso dizer, esses magos, você deve saber que esses magos não eram judeus. Esses magos eram pessoas pagãs que acreditavam em outros deuses, até porque consultar as estrelas não é algo do feitio dos judeus. Eles não consultam estrelas. E digamos que esses magos eram astrólogos. Então já se vê que não é do feitio dos judeus. E eles foram avisados sobre o nascimento do Cristo e foram guiados pela estrela, que na verdade era um anjo, até o lugar onde esse menino estaria. E eles chegam em Israel e procuram saber sobre o menino. Provavelmente a estrela tinha guiado eles até ali e sumiu, e depois foi para outro canto. E eles chegaram até Israel e chegaram pro que estava dominando Israel, que era o Herodes, o rei Herodes, que não era judeu. Ele era eleito de um povo dos romanos. Ele era um governador romano. E Herodes, por não saber disso, sobre o Messias, ele se assustou muito, porque os magos chegaram dizendo: olha, o rei é nascido, o cara que vai governar Israel, o rei de Israel nasceu já. E Herodes se perturbou muito, porque ele ia perder o lugar dele. Imagina ele perder o lugar dele em Israel e ter que falar pro César, pro Nero, para quem estivesse governando naquele tempo Roma, que ele perdeu uma das áreas que Roma estava comandando. Naquele tempo não era uma coisa boa. Então nasceu o rei de Israel, o Messias. E Messias quer dizer ungido. E quando fala que ia governar, ele era rei, não era um rei espiritual. Israel não esperava um Messias espiritual, e sim um Messias rei que libertasse Israel do comando romano e fizesse Israel próspero, e fizesse de Israel uma grande nação grande, tão grande quanto Roma. Então Israel ia voltar a ser grande, gloriosa, e dominaria partes do mundo, e o Messias se tornaria um rei mundial que traria o mundo para Deus e para o judaísmo. E isso é na visão judaica do que seria o Messias, que foi uma coisa totalmente contrária, que a gente vai descobrindo conforme a gente for avançando na história de Jesus. E já sabendo
Por isso, como eu disse, por isso que Herodes se assustou quando soube que nasceria o rei dos judeus, porque tomaria o lugar dele. Ele chama os magos para saber sobre, ou os sacerdotes para saber sobre isso, os principais, os príncipes dos sacerdotes. E eles vão e dizem. E quando Israel ouve que é nascido o rei dos judeus, o Messias, todo mundo se espanta. Então, todo mundo, Israel fica no alvoroço esperando por isso, para saber se isso é verdade mesmo. E quando os sacerdotes dizem que deveria nascer de Belém, da raiz de Davi, os magos são enviados para lá por Herodes, e ele pede que quando eles acharem um menino eles avisem para Herodes, para que ele possa ir para lá, que eles achem o lugar e avisem onde era, para que ele possa ir para lá adorar o menino, que é uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Então os reis magos vão, já agora guiados pela estrela, e acham um menino com sua mãe. Eles dão presentes. Essa história dos reis magos, elas vêm de tem muitas histórias iguais em outras religiões. Então muitos dizem que os reis magos não existiram, e que Mateus tirou isso de outras religiões. Então, como Mateus tem o costume de forçar algumas coisas, algumas profecias, Mateus tem o costume de tirar um versinho só, um pedaço de verso do Velho Testamento, para colocar como profecia. E aí os reis magos encontram o menino e dão os presentes. Os presentes aqui não vão ter muita importância. Vai ter gente que vai criar um bando de parafernália para falar sobre esses presentes, mas eu estou interessado na história principal de Jesus, não nas simbologias que vão criar para os presentes. Até porque se esses presentes tivessem simbologia, o Mateus, uma simbologia importante, Mateus falaria para a gente. Então, depois disso, os reis magos são avisados em sonhos para não voltarem pelo mesmo caminho, ou seja, passando por Jerusalém, que eles vão embora por outro, para não acabarem sendo Herodes, porque Herodes tinha intenções malignas em relação ao menino. Então eles vão embora, e Herodes espera muito tempo, porque demorava para chegar lá, e ele espera um bando de tempo até esses reis magos virem avisar ele. Só que ele não vem. Eles não vêm, e Herodes fica fulo da vida e quer matar todo mundo. Tudo que é criança ele vai matar. E quando você ouve sobre o assassinato das crianças, a chacina, você pensa, nossa, milhares de crianças morreram. Só que não foram milhares. A gente não pode dizer que chegaram a milhares. Alguns dizem até que esses 144 mil são os 144 mil de Apocalipse, são essas crianças. Não são. Você acha, primeiro, só porque Jesus atraía milhares, às vezes 10 milhares de pessoas, que Israel era um lugar super populoso como é hoje em dia? O mundo não tinha essa população que tem hoje em dia. Naquele tempo era muito menor, e Israel principalmente não era um lugar super populoso assim, entendeu? Jesus, quando ele arrastava multidões, era porque eram pessoas que vinham de outras regiões da Judéia. Então, quando se fala em, por exemplo, Belém era um lugar pequeno. Digamos que Belém era um municípiozinho de interior, com no máximo 100 casas e 100 famílias, ou 50 casas. Era um lugarzinho pequeno, entendeu? Belém era um lugar pequeno, mais habitado por pastores do que qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de pessoas. Então, e em Israel, nesse tempo, as pessoas que eram todas tipo vila de pastores, só tinha pastores,
vila de pedreiros só tinha pedreiros, vila de agricultores só tinha agricultores, e por aí vai. E em Belém, como eu disse, a chacina não foi tão grande. Historiadores dizem que a chacina das crianças não foi tão grande, no máximo umas 100 crianças. Os mais realistas dizem umas 100 crianças, 50 crianças. Por isso não entrou para história, porque não temos realmente fato histórico descrito por historiadores daquele tempo que Herodes tinha matado tantas crianças. Então, se fosse uma quantidade enorme de crianças, milhares de crianças ou quase perto das milhares, teria sido documentado com certeza que Herodes matou 1000 crianças, 500 crianças, 300 crianças, mas não foi. Alguns dizem que não chegou nem a 50 crianças. E depois disso, antes disso, dele matar essas crianças, José foi avisado em sonho para ir para o Egito, para fugir de Herodes. E foram com o menino para o Egito, segundo Mateus, para que se cumprisse a profecia de que Deus chamaria o seu filho do Egito. Eu estou levando em conta o texto e tudo que ele tem em conta. Então eu vou dizer que o texto diz, eu não estou dizendo que é minha opinião ou estou desacreditando o texto, tá bom? E aí depois eles passam um tempo no Egito, e o anjo, depois que Herodes morre, o anjo manda José voltar com o menino e sua mãe. Eles voltam do Egito, e quando chegam, eles vão habitar na Galileia. E José está com medo de ficar por ali e voltar para Belém, porque tem um filho de Herodes que está reinando lá, e eles vão para Galileia. E lá se cumpre a profecia, como eu disse, segundo Mateus, a profecia, porque a gente não vê isso em Marcos, não vê em Lucas, não vê em João, só vê em Mateus. Por isso que eu digo, segundo Mateus, se cumpre a profecia de que ele seria chamado de Nazareno. Eles vão para Galileia, para um lugar chamado Nazaré, para que se cumpra que ele seria chamado de Nazareno. E aí eles ficam ali até que o menino cresça, e de lá vai começar o ministério de Jesus. E mais uma vez eu volto a lhes dizer, não pensem que Jesus vivia numa metrópole como São Paulo. Jerusalém não era São Paulo, viu? Jerusalém não era São Paulo. Israel não era São Paulo. Não tinha tanta gente em Israel como tem em São Paulo. E é aqui que termina a nossa leitura de hoje e o nosso entendimento de tudo de hoje. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui para aprender, todos vocês inscritos, que todos vocês possam alcançar a paz que vem de Deus, que nós possamos ter dias felizes apesar de todas as tristezas na vida. Uma boa noite a todos vocês, bom final de semana, boa semana, e que Deus nos abençoe. Tudo de bom na vida de vocês.